Nesta aula eu quero te apresentar alguns termos muito utilizados em questão de iluminação e também quero te apresentar quais são os tipos de luzes que nós temos dentro do Unreal. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o Direct Lighting, ou a iluminação direta, que ela é aquela luz que vai bater diretamente em alguma superfície sem nada impedindo ela, ou seja, é a luz que bate diretamente. Quando você tem aí na sua casa uma janela ou uma porta que o sol entra direto, você vai ver que a luz do sol bate em algum ponto e ela é muito mais forte do que do resto do lugar. Por quê? Porque a luz está batendo diretamente ali. Só que dentro do Unreal, quando a gente fala luz direta, é somente a luz que bate na superfície. Não é porque tem uma luz batendo em uma superfície que automaticamente você vai ter a luz indireta também. E falando disso, a Indirect Lighting, ou a iluminação direta, é uma luz que foi refletida por alguma superfície. Isso acontece no mundo real e o Unreal tenta replicar aqui de forma realista. Conforme a luz bate em algumas superfícies, você pode perceber que o ambiente vai ficando mais claro. Dentro aí da sua casa, usando o mesmo exemplo, quando a luz do sol bate em alguma superfície, na parede ou no chão, não é só aquela parte que a luz do sol bateu que está iluminada. Todo o ambiente fica iluminado. Por quê? Porque a luz bate no primeiro ponto e é rebatida uma segunda vez, depois uma terceira vez, uma quarta vez, e isso acontece muitas e muitas vezes até que a luz perca a sua força. A luz vai ser absorvida dependendo da cor da superfície. Então, se for uma superfície clara, a luz vai bater mais e mais vezes e vai deixar o ambiente mais claro. Se a superfície que ela bater for uma superfície escura, ela vai ser mais absorvida e vai ter menos repetições de rebatimentos. Então o ambiente vai ficar mais escuro. As sombras, né, como acontecem aqui no Unreal, é como se o Unreal tirasse uma foto a partir de onde tem a luz. Ela tira uma foto daquele Static Mesh e aí ela vai lá e faz uma projeção na outra Static Mesh que deveria receber essa sombra, para que ele possa simular o mais fielmente possível como que é essa iluminação. Uma outra terminologia muito importante dentro do Unreal é a iluminação estática versus a dinâmica, ou static versus dynamic. O Lumen é o sistema de iluminação global e de reflexos totalmente dinâmico que tem no Unreal Engine 5. É a coisa que provavelmente deve ter chamado mais a sua atenção, essa questão de você poder iluminar uma cena em tempo real e também ter, além de reflexos e tudo mais, você tem a iluminação global acontecendo em tempo real. É uma ferramenta que foi projetada para consoles de última geração e também para PCs, e ele é o sistema padrão agora. Quando você cria um projeto, a menos que seja, por exemplo, de VR ou para mobile, esse sistema de iluminação Lumen está ativado. Ele renderiza também as interreflexões, que são quando o reflexo de alguma coisa reflete em outra coisa, e faz a reflexão difusa com muitos bounces, que são os rebatimentos que eu te falei. Os rebatimentos aqui acontecem de forma infinita, só que cada rebatimento a luz perde um pouco de força. Por isso que depois de alguns rebatimentos ele para de calcular isso daí de forma que ocupe espaço na memória ou processamento. O Baked, que é a luz estática, ela é uma iluminação que é pré-computada ou pré-renderizada. A iluminação Baked ela é criada utilizando o sistema de radiosidade de Lightmass do próprio Unreal. É como se fosse um render de V-Ray ou de Corona que acontece, só que ele vai pegar as informações de luz e as informações de sombra dessas Static Mesh, e ao invés de ficar projetando ela todo frame, ele vai pegar aquelas informações e vai salvar em uma textura, e essa textura vai iluminar e criar sombras. Tanto é que depois que você faz o bake da luz, você pode até mesmo apagar as luzes da sua cena, porque elas não estão mais interferindo. Qual é a vantagem disso daqui? Ela tem um impacto muito pequeno em questão de performance. Por isso que ela é muito utilizada em VR, ela é muito utilizada em mobile, porque esses hardwares eles não têm uma capacidade tão grande de processamento de GPU. Só que o problema é que você não consegue alterar ela durante o jogo. Então se você tiver um pêndulo, por exemplo, que fica balançando com uma vela, a luz em tempo real, você ia conseguir ver esse movimento da vela e tudo mais, iluminando para lá e para cá.
Ou, por exemplo, o sol está se pondo e aí você consegue ver que a luz vai ficando mais escura por causa da difusão de luz, vai diminuindo. No caso da luz baked, nós não temos isso. Você gravou a luz uma vez, você envia o jogo fechado lá para a loja ou o projeto para o seu cliente e ele não consegue mais mexer. Se você quiser alterar a luz, você tem que recalcular essas luzes. O Real Time Dynamic, no caso é a luz dinâmica que a gente utilizava antigamente. Ela é projetada a cada frame, um pouco diferente de como que o Lumen funciona, porque o Lumen, eu vou te explicar direitinho, mas o Lumen ele funciona parecido com a luz em tempo real, mas ele tem alguns processos pré-calculados também. Ela é totalmente dinâmica, você pode mover ela para onde você quiser e as sombras vão ser modificadas, as cores das luzes podem ser modificadas e tudo mais. Só que essa luz não tem aquele componente de iluminação global que a gente viu. Então a luz vai bater na superfície e ela não vai fazer rebatimentos. Por isso que antigamente era muito difícil você ter uma cena com uma iluminação global muito boa utilizando a luz dinâmica. Por isso eles utilizavam a luz baked, porque a luz baked vai pegar todas as informações de luz e de sombra, inclusive a iluminação global. A luz em tempo real ela é mais pesada, porque a cada frame ela precisa ser recalculada. Não importa se ela se move ou não. Em todo frame, o Unreal precisa verificar onde está a luz, onde que essa luz bate, quais são as sombras que ela gera e tudo mais. E o Ray Tracing ele é um tipo de iluminação global em tempo real que é usado quando as luzes estão todas como movable, que são as luzes móveis. E no Ray Tracing sim, você tem a iluminação global atualizada em tempo real. Se por acaso uma luz que gerava iluminação global deixa de existir ou muda de algum tipo de característica dela, ou ela é bloqueada por alguma superfície, a iluminação global acontece em tempo real e você vai ver o resultado dessa luz em tempo real. O problema é que o Ray Tracing, além de ser bem pesado, ele é mais pesado que o Real Time Dynamic, você também precisa de uma placa de vídeo que tenha Ray Tracing. Diferente do Lumen, por exemplo, que funciona em qualquer placa de vídeo, o Ray Tracing só funciona em placas de vídeo que tem o Ray Tracing, por exemplo, as RTX ou as RX da AMD. Vamos falar primeiro da Directional Light, que é a luz do sol. Ela é uma luz que não importa onde você coloque ela na cena, ela vai iluminar toda a cena baseada em uma direção. Eu já tenho uma delas aqui na nossa cena, então eu vou ativar aqui a Directional Light e veja que ela está na nossa cena. Já está aqui na nossa cena e não importa qual é o movimento que eu faça com ela, não importa a localização, ela não afeta a direção da luz. Agora, se eu rotacionar essa luz, você vai ver que a iluminação altera. A gente tem as sombras alteradas aqui em tempo real, porque o que importa é a direção da luz e não a posição. Ela é uma das luzes naturais que nós temos aqui dentro do Unreal. A segunda luz natural que nós temos é a Skylight, que é a luz do céu. Ela vai fazer uma difusão e vai simular o nosso céu. Então eu vou ativar aqui a Skylight e como você pode ver, aparentemente nada aconteceu. Por quê? Porque essa luz ela precisa de alguma informação, de alguma fonte de luz ou de alguma imagem para que ela possa jogar a luz lá dentro. Então eu vou habilitar aqui a atmosfera e veja como que a iluminação global acontece. Eu vou desligar de novo a atmosfera, veja que a sombra fica bem escura e com a atmosfera a luz do céu consegue gerar essa difusão de luzes. Se eu desligar a luz do sol, como a luz do sol está iluminando a atmosfera, a partir desse momento a luz do céu não tem informação nenhuma para que ela possa trabalhar. Selecionando aqui a luz do céu, nós podemos, ao invés de usar o Real Time Capture, que é a captura de informações em tempo real, nós podemos desabilitar aqui e colocar um CubeMap específico. Aí eu posso escolher, por exemplo, um HDR. Colocando um HDR, veja que ele consegue iluminar a cena utilizando esse HDR. É uma iluminação muito boa, veja como que ficam os reflexos e as sombras. E dependendo do HDR que você colocar, muda completamente a sua cena. Então a luz do céu serve para pegar informações que ela tem, ela pega um domo, né, um domo completo, um 360 completo,
e pega essas informações e joga na sua cena. Voltando aqui para o Real Time Capture, eu vou ativar a luz do sol de novo. E aí você está vendo que já temos uma luz completamente diferente. Fora essas duas luzes naturais, nós temos mais 3 luzes que são artificiais. Nós temos a Point Light, vamos desligar aqui as luzes. Essa Point Light é uma luz omnidirecional, ou seja, ela gera luz em todas as direções. Veja que ao movê-la, a luz e a sombra se movem também. Então, diferente das luzes naturais, a posição e direção das luzes artificiais são muito importantes. Uma outra luz que é artificial é a Spotlight. A Spotlight, diferente da Point Light, ela gera luz em um cone. Vou esconder essa daqui. Veja que essa luz é um cone. Para onde eu apontar o cone é onde vai ser iluminado. Fora do cone não há luz, então eu posso iluminar de forma direta. E a outra luz que temos é a Rectangle Light. Ela é uma luz retangular que gera luz somente para frente. Então, se você girar ela aqui, ó, ela está gerando luz só nessa direção aqui do quadrado, como se fosse uma Spotlight. Só que a luz aqui, você tem alguns controles, por exemplo, do tamanho dela e tudo mais, mas você também pode controlar a abertura e fechamento das portinhas aqui. Então é bem parecido com uma luz de estúdio. As sombras que essa luz aqui gera são muito lindas, são muito bonitas e é uma das luzes mais legais que tem aqui dentro do Unreal. Só que também ela é mais pesada que a Spotlight e que a Point Light. Então você deve usar ela com parcimônia. Mas em alguns locais, por exemplo, em um apartamento ou uma casa que você quer que entre mais luz, você pode colocar uma luz dessa na janela para que entre mais luzes. E você pode ver que a luz e as sombras dela, na verdade, são bem difusas, são bem legais as luzes, as sombras que ela pode gerar, tá? Agora nós temos o HDRI Backdrop e o Sun and Sky. Os dois não são luzes em específico, eles são blueprints que tem luzes dentro deles. Então eu vou pegar o HDRI Backdrop e vou jogar aqui na cena. Como você pode ver, agora tem uma cena completa aqui, tem um HDRI sendo refletido aqui. Eu posso posicioná-lo para lá e para cá e você pode ver que aqui dentro do nosso HDRI nós temos alguns componentes. Nós temos uma geometria que é um domo invertido. Veja que ele está invertido aqui, ó. Se eu andar para lá e para cá eu consigo olhar dentro dele, mas se eu sair aqui para fora eu não vejo o lado de fora, eu só vejo o lado de dentro. Ele tem as normais invertidas para que a gente possa ver daqui de dentro. E o que ele faz? Ele faz uma projeção do HDRI ao mesmo tempo em que ele está iluminando a cena. Aqui dentro dele nós temos um skylight e essa blueprint vai fazer o que? Vai fazer com que aqui em cima, onde nós temos o root do nosso HDRI Backdrop, nós possamos trocar o Cube Map. Então eu posso vir aqui e trocar esse Cube Map e a iluminação vai mudar. Você pode aumentar a intensidade aqui e tudo mais e mudar o tamanho do seu backdrop, você pode alterar a projeção dele. Então é bem legal esse HDRI Backdrop, só que a gente tem que fazer algumas pequenas configurações nele. Já o Sun and Sky também é uma blueprint e dentro dele você pode ver que nós temos uma mesh que é o compasso, temos uma skylight, temos uma directional light e temos a atmosfera também. Por que é tão legal esse carinha aqui? Quando você volta no root, você pode ver que nós temos algumas informações interessantes. Nós temos latitude, longitude, time zone, o offset do norte, nós temos mês, dia. Então você consegue posicionar essa luz aqui. E se você colocar as informações de latitude e longitude da sua casa, por exemplo, e você fizer um cômodo bem parecido, na time zone certa, no offset certo, com o dia e o horário também, ó, nós temos o horário aqui também. Esse carinha aqui vai te dar uma iluminação muito parecida com a iluminação que está acontecendo na sua casa em tempo real, desde que seja de dia. Um porém aqui é que o Directional Light ele vem com a intensidade dele muito grande. Ele vem em 75.000 lux, que é a luz do sol, a intensidade de luz do sol em um dia ensolarado, sem nuvens e tudo mais. Então ele é muito forte. O ideal é você usar um valor pequeno, por exemplo 10.
E aí você consegue ter uma iluminação bem bacana, a não ser que você queira utilizar, por exemplo, exposições de câmera realista, que são aquelas que você tem que utilizar o ISO, você tem que fazer várias alterações na câmera, porque nós temos na câmera cinemática várias e várias configurações de uma câmera real, e aí você consegue fazer isso daqui. Mas para ter bons resultados é melhor você usar valores pequenos. Normalmente no sol a gente usa um valor que é o número do π, 3,14, que já deixa um sol bem mais interessante. E aqui você pode voltar para o root do Sky aqui, e aí nós podemos colocar aqui, ó, 14,30. 14,30. Pronto, aí nós temos aqui as 2 horas e 30 minutos. Bem legal, né? E aí o sol tá lá, ó. Se você mexer aqui o horário, ó, o sol se mexe em tempo real. E aí você consegue ver a iluminação global acontecendo, né? Olha só, que legal. O sol vai se pondo lá no horizonte e a iluminação global vai acontecendo em tempo real. Por quê? Porque nós temos dentro dele uma skylight gerando essa iluminação em tempo real e ela está pegando as informações do Sol e da atmosfera. E essa atmosfera também recebe informações do Sol. Por isso que ao mexer aqui na posição dele, a atmosfera muda também. E nesta aula você aprendeu as terminologias comuns de iluminação e também aprendeu quais são as luzes que tem dentro do Unreal. Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Até mais! Se você não quer ficar para trás e você já está pronto para desbloquear todo o seu potencial dentro da Unreal, escaneie esse QR Code que está aqui na tela ou acesse o link que está logo abaixo, que nele tem um presente meu para você. Mas tem que ser agora, porque o link vai expirar. Então, garanta sua vaga e venha fazer parte de um grupo seleto de profissionais.